Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e vamos falar de crítica literária e hoje vamos falar do Umberto Eco. Umberto Eco, que é um escritor italiano, muito conhecido pelos romances históricos. Umberto Eco, que todo mundo sabe, ele não escondia, era a favor da moral laica, né? Ou seja, era ateu, pegava bem o ateísmo. Mas interessante que o Umberto Eco é um cara que gostava muito de falar de religião. Então, assim, tem toda uma preocupação histórica, né? E ele falava muito de religião. E eu já dei algumas dicas aqui, né? De romances em que ele aborda as temáticas religiosas na Idade Média, né? Então, vários momentos, ele vai falar das heresias, vai falar da Inquisição, vai falar das Cruzadas, né? Então, já dei uma dica aqui, por exemplo, o primeiro livro dele é O Nome da Rosa, lá de 1980, O Nome da Rosa, que vai se passar no século XIV, vai ter um panorama do século XIV, vai voltar um pouco no século XIII, falando das últimas cruzadas e falando do Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, os franciscanos. Então, aí em 2000 ele escreveu o Baldolino. O Baldolino é um romance que se passa um século antes, né? Ou seja, cronologicamente é um século antes, vai voltar na terceira e quarta cruzada, né? Aí ele vai falar ali do Federico Barbaruiva. E o Baldolino é, né, um falastrão aqui que vai contar a história ali da Quarta Cruzada em Constantinopla, 1204, né? Nessa época então do século XIII, aí ele volta no XII, né? Então ele vai contar metade do século XII e depois o XIII. E aí o Nome da Rosa é o XIV, né? Então, ou seja, tem aqui tem um fluxo aqui de cronologia, apesar que esse aqui é 1980, esse aqui é 2000. Né? Nesse meio termo, ele escreveu O Pêndulo de Foucault, 1988, que aí ele vai fazer uma revisão, ou seja, vai começar no século XX, vai falar do nazifascismo, né, da Segunda Guerra Mundial, só que ele vai voltar lá na época dos Templários, lá na época das Cruzadas. Né? Aqui ele vai seguir aqui uma certa conspiração dos Templários, né, inclusive fez muito sucesso aí com o Dan Brown, né? Lembrar que o Dan Brown podemos dizer assim, um discípulo, né, do Umberto Eco. Só que o Dan Brown é mais assim, um romance meio policial, meio suspense, né? Ele conseguiu conciliar essa parte histórica. Aqui tem também essa parte de suspense, né, de história, que é o que move a narrativa. Né? Então acontece alguma descoberta histórica, alguma conspiração histórica de alguma seita, alguma coisa assim. Depois eu vou fazer um vídeo do Pedro de Foucault, que é um dos mais difíceis, né? Isso aqui eu li umas 3 vezes para entender a história. Mas é um panorama mais extenso, né? Porque, ou seja, de fatos do século XX, ele vai pontuando algumas questões ao longo e volta lá nas Cruzadas, né? Que é o momento que teve um encontro da civilização ocidental com a oriental. E aí formaram essas ordens de cavaleiros, né? Os teutônicos, o pessoal de Malta, os hospitalários, né, os templários, né, que o pessoal ficou ali na Terra Santa durante as cruzadas. E ele levou muito da cultura muçulmana, da filosofia islâmica, né, para a Europa, inclusive os tratados lá do Aristóteles, né, Averroes, Aristóteles, aí vai ter o São Tomás de Aquino, que vai ler, né. Então, é importante. Humberto Eco é o seguinte, ele fala muito de religião, claro que com um aspecto crítico, né? Ele vai sempre uma ironia, uma crítica, uma sátira em cima da religião, mas é interessante que estudando os livros do Umberto Eco, a gente vai estudar a religião, vai entender a história. Né? Aqui foi a primeira vez que eu ia falar de Kabbalah, né? Vou fazer um vídeo mais daqui a pouco aí, né? Mais para frente aí, mais dicas de Kabbalah, mística judaica, vou falar de filosofia islâmica, porque onde é que eu descobri tudo isso? Aqui no Pedro de Foucault, né? Então, por mais que seja a narrativa totalmente irônica, né? A sátira mesmo, a paródia total, mas faz a gente estudar, né? Então, ou seja, o tiro saiu. Então, Umberto Eco fez a gente estudar. Então, ao contrário de pregar o materialismo, nos trouxe interesse por questões espirituais, né? Então, ou seja, então não deu muito certo, né? Bem, vamos falar então aqui do Cemitério de Praga. O Cemitério de Praga é mais recente e ele vai falar do século XIX. Então, assim como ele fez um panorama das Cruzadas, da Inquisição, século XIV e tal, ele vai fazer agora um panorama do século XIX. Lembrar que o século XIX vem depois de uma época de iluminismo, né? De pregação contra as superstições, contra as religiões, a ponto de, no metade do século XIX, haver um filósofo chamado Friedrich Nietzsche que falou que Deus está morto, né? Ou seja, então de toda aquela pregação do darwinismo, né, da evolução e tal,
a pregação materialista, e aí acontece que no século XIX acontece aquele boom de coisas esotéricas, né? De seitas, de satanismo, não sei o que e tal, né? Teosofia, kardecismo, um monte de coisa. E aí é que está a paródia do Beto Ego aqui, porque ele vai falar de tudo isso, né? Vai falar de tudo isso. E lembrar que nos Estados Unidos da América, né? United States, tinha um revivamento espiritual também. Foi lá que surgiram, né? Vários cultos, igrejas que são chamadas agora de pentecostais, né? Mas também igrejas um tanto quanto diferentes, né? Por exemplo, os mormons, que é bem diferente, né? Os adventistas do sétimo dia também, e os estudantes da Bíblia, que depois viraram testemunhos de Jeová, né? Então, ou seja, são correntes que vieram dos Estados Unidos no século XIX. Na Europa tinha o que? A teosofia, que estava lendo ali o hinduísmo e o budismo, né? A Madame Blavatsky e outros, e o kardecismo, né? Allan Kardec estava, né, também ali enxertando um pouco de hinduísmo e budismo no cristianismo, né? Evangelho segundo Jesus Cristo ali, né? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Kardec, por exemplo, é um pouco disso aí, uma leitura do cristão, do católico, né? Lembrar que nós estamos na França, no século XIX, é uma leitura católica do hinduísmo e do budismo, né? A questão da reencarnação, do karma, do dharma, né? A roda de samsara, etc. Então, é interessante que aqui ele vai falar então da Igreja Católica, aqueles movimentos que tiveram na Itália para a reunificação da Itália, né? A reunificação da Alemanha, tudo no meados do século XIX. E outra coisa aqui, a questão do antissemitismo, né? Por quê? Porque surgiu nessa época o sionismo, né? O sionismo defendia o que é a volta dos judeus para a Terra Santa, né? Que aconteceu só agora no século XX, 1848. Mas os sionistas pregavam isso, né? Que o Estado, então o Estado de Israel para os israelitas, para os judeus que estavam em diáspora desde a época do Império Romano, né? Lembrar que Jerusalém foi destruída ali nos anos 70 depois de Cristo, 70 era comum, em que houve a dispersão, né, dos povos ali da Judéia, né, os judeus, que aí foram parte ali para o norte da África, para a Espanha, né, os sefarditas, e tem os Askenazim que foram ali para a Europa do leste, né? Então Rússia, Polônia, né? Aquela região ali do Império Austro-Húngaro, Viena, e aí eu lembrar que Viena é a cidade do Kafka, né? O Kafka, quando eu li esse livro, que eu lembrei o tempo todo do Kafka, né? O cemitério de Praga se passa então na capital ali, que hoje é a República Tcheca, né? Ali era o Império Austro-Húngaro, e vai contar então essas histórias, né? Do clero, dos judeus da época, do romance decadentista, né, do simbolismo, tem toda essa atmosfera assim, dos poemas do Baudelaire, tem toda essa atmosfera dos livros do Oscar Wilde, né, que é decadentismo, aquela questão do satanismo pop, né, então surgiu que várias seitas, né, aquelas várias seitas de magia, alta magia, então ele vai fazer uma paródia total com isso, e tem um cidadão aqui que vai escrever. Então tem duas conspirações aqui. Um cara que vai escrever contra a maçonaria, vai falar assim que a maçonaria é satanista, vai criar um monte de ritual lá satânico. Vai inspirar o Huisman, ele escreveu o Labar, né, o Labar lá embaixo. Também escreveu O Rebu, né, O Rebu, que é As Avessas, né, que é um romance decadentista e que tem essas cenas de decadência moral, né, de orgias e tal, lá dos rituais satânicos e tal, mas é tudo uma imensa paródia, porque o cidadão lá que disse que era maçônico escreveu falando da maçonaria. Lembrar que a maçonaria vem desde a época ali o século anterior, né, do século XVIII, reunindo o pessoal ali da Rosa Cruz, né, dos movimentos Rosa Cruz, que vieram do século, vamos lá, 17, que é antes ainda, né, Rosa Cruz, que aí adaptando inclusive muito a Cabalá, que é porque muito judeu foi obrigado a converter ao cristianismo, e aí esses judeus trouxeram, né, a tradição esotérica, mística, judaica, que é a Cabalá. Hoje tem a Cabalá cristã, né? Tem vários autores da Cabalá cristã. A Cabalá judaica continua aí, vários, né? A Cabalá hermética, que vai voltar até o Egito, né? Vai trazer mitologia egípcia, mitologia greco-romana, né? Então você tem hoje vários tipos de Cabalá. Tem a clássica Cabalá hebraica, né? Judaica. E aí, a outra conspiração aqui é o seguinte: é aquele negócio dos protocolos dos sábios de Sião. Né, os protocolos do sábio de Sião foi forjado ali entre o austro-húngaro e os russos, né, para falar que os judeus querem dominar o mundo, né? Então dizem que alguns judeus se reuniram no cemitério de Praga,
né, famoso cemitério de Praga lá, né, do gueto de Praga. E aí eles se reuniram lá, os sábios, grandes sábios judeus, vamos dominar o mundo. Aí diz que aí os judeus criaram a esquerda e criaram a direita. E aí você vai encontrar realmente, né, grandes nomes dos judeus, assim, pessoas judaicas, né, origem judaica, lá na Revolução Russa, de esquerda. E você vai encontrar grandes banqueiros, grandes investidores, grandes empresários que também, né, são os conservadores, são os ricos que são judeus. Então, né, ou seja, os caras criaram uma conspiração do tipo, né, o judeu criou a esquerda e a direita, por quê? Mas tem judeu na esquerda e na direita, ou seja, tem judeu que é revolucionário, que é socialista, e tem judeu que é capitalista. Né? Então eles pegaram assim, uma coisa que você vê na realidade, né? Então não é porque né, aí acontece o seguinte, acontece que quem está na esquerda, né, vai falar assim, olha, o judeu lá é os caras banqueiros, os caras ricos, né, os caras conservadores, então é culpa dos judeus. E o cara que está na direita vai falar assim, olha, o judeu está lá, o judeu é o revolucionário, né, o judeu é o comunista, né? Sendo que tem vários líderes realmente da época do Império Russo para as revoluções de 1905, 1917, a Guerra Civil de 21 e 22, na criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, realmente tem judeu. Né? Então é interessante isso aí. Vários jornalistas, vários escritores lá na Rússia eram judeus. Né? Então, realmente tem judeu no movimento revolucionário e tem judeu nos banqueiros, né? Nos banqueiros, nos financistas, nos donos de terra, nos latifundiários. Então, de todo jeito, tem o lobby judaico, tem o lobby judaico. Só que a conspiração foi você criar esses vários aspectos da realidade, selecionar aspectos da realidade e dar uma narrativa. Né? É essa paródia que Humberto Eco faz nos romances dele. Né? Ele cria essas conspirações, inclusive aqui no Pêndulo de Foucault é justamente isso que acontece. Os amigos se unem para criar uma conspiração e várias pessoas esotéricas, conspiratórias, que já têm tendências a criar teorias conspiratórias, acreditam nas teorias conspiratórias e começam a perseguir então os amigos, achando que eles sabem o que os esotéricos não sabem, né? Que é que eles chamam de diabólicos, né? Interessante a ironia aqui. Então aqui um grupo de amigos, né, lá na Itália, e que tem uma revista sobre esotéricos, né, de pirâmides, né, de templários, de cruzadas, né? E aí eles vão criar uma conspiração, pegando fatos, isolando fatos. Isso aconteceu, quem é isso aqui, esse papa aqui e tal. Até o Shakespeare entra no meio aqui, né? Sabe que o Shakespeare escreveu as obras do Shakespeare, né? Então é interessante ver que eles fazem, como é que o Humberto Eco faz isso, né? E aqui então é a mesma coisa, né? Ele vai usar essas narrativas, né, muitas vezes conspiratórias, que tudo é, né? As pessoas recortam as coisas, né? Então, por exemplo, é verdade que esse cara que escreveu contra a maçonaria era maçom? Não se tem prova. Né? Ele inventou isso contra a maçonaria, ele ficou ressentido que não deixaram ele entrar na maçonaria. Aí inventaram que a maçonaria. Gente, a maçonaria é um clube de pessoas que estão ali reunidos para estudar algum assunto que podemos dizer, chamar de esotérico, hermético. Né? Aí criou-se toda a série de iniciações, né, que já existiam desde a Idade Média, porque a maçonaria surgiu assim, não nesse aspecto de hoje, né, porque ele não tem um rito escocês, que foi lá do século XVIII, mas a maçonaria já existia lá na época das construções das catedrais na Idade Média, dos castelos na Idade Média. Né? É claro que depois os maçons vão tentar levar a coisa para não, a maçonaria existe desde a época do tempo do rei Salomão. Né? Não, a maçonaria existe desde o Egito Antigo. Né? Então, daqui a pouco eles vão falar que a maçonaria é antes do dilúvio. A maçonaria é antes do dilúvio e tal. Porque tende-se a pessoa a estender, né, assim, a achar que mais antigo é mais nobre, né, ou é mais perfeito. Então é uma ideia bem fundamentalista, né? Ou seja, tá, não, eu sou maçom, a maçonaria é antediluviana, não, Adão e Eva eram maçons. Pronto, Adão e Eva é maçom. Né? Abraão era maçom. Pronto. Então é isso, a ideia de levar uma coisa ao extremo, né? Sendo que a maçonaria você rastreia historicamente, né, no máximo até a Idade Média, né, e aí a maçonaria moderna no século XVIII, né, o rito escocês e tal, chegou na França e tal, então, ou seja, e aí começou até a influência do Rosa Cruz, então estava meio paralelo, depois começou a misturar, hoje é misturado, né, existe, claro, sociedades Rosa Cruz e existem sociedades maçônicas, né, mas você rastreia aí pessoas que estão nas duas, né, e aí foram surgindo as outras ordens, né, por exemplo, a ordem lá do Aleister Crowley, né, que aí é depois do século XIX, né, que é essa linha do Aleister Crowley, que aí é a magia moderna, né. Aleister Crowley é o cara pop do século XX, tem até música aí do Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, do Led Zeppelin, né.
em homenagem ao Aleister Crowley. Então é isso que é o pano de fundo da história. É claro que não pretendo aqui fazer um resumo da narrativa, do enredo, do plot do livro, né? É mostrar mesmo quais são os assuntos que são abordados, principalmente conspirações e teorias da conspiração, que aliás aqui não falta, né? Então a gente fica aí várias religiões que usam as teorias da conspiração para se promoverem, mas você pode ver que a religião também é fake, né? Então não vou dar nome aqui, mas, né, são várias religiões que se montaram, pop satanismo, pop, né, que é esse satanismo aqui, que era uma paródia, né? Então é um exemplo de como é que as conspirações podem mover o mundo. E muitas vezes é apenas conspiração, ou seja, não tem nada de real, é você que cria a narrativa e você pode criar narrativas, né? Então a gente tem visto aí na internet é muito duelo de narrativa, um cara cria uma narrativa, outro cara cria outra narrativa e fica ali duelando narrativa, que não tem nenhum peso factual, ok? Então fica aí a dica do Umberto Eco, né, literatura italiana, não deixem de compartilhar.